As opiniões dos outros, as críticas do investidor, do influencer, do analista, e eu perguntei para ele como é ouvir tudo isso, ainda mais em período de silêncio. Mas antes ele vai falar dos vários fatos relevantes, do que tem acontecido com o fundo, e eu estou aqui fazendo um resumo desnecessário porque você vai acompanhar agora. Moise Politi, fazia tempo que você não participava aqui do Fatos Relevantes, mas fato relevante é o que não faltou no RECT, pelo menos esse ano eu contei 15. Entre aqueles de alugar a salinha de 80 metros quadrados, que o pessoal até enche o saco, dá risada, até a oferta pública de cotas, né, que encerrou agora, terminou o período de silêncio. Então, quis aproveitar a oportunidade, bater um papo com você e atualizar um pouco do que está acontecendo no RECT. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Obrigado, Arthur, obrigado pelo convite. Realmente faz algum tempo que a gente não conversa, né? Teve bastante fato relevante, aluguel de sala pequena, aluguel de laje inteira, e finalmente, depois do período de silêncio, que terminou na sexta-feira à noite, com comunicado de encerramento da emissão, né? Estamos liberados para falar um pouco mais sobre o fundo. A emissão foi um sucesso, ela acabou captando 20 milhões 700 e pouco, né, mil, então foi um pouco acima do que nós queríamos, o que é muito bom, né, e por força dessa emissão e da captação desses recursos, o fundo ele fica tranquilo, sem necessidade de recursos adicionais por pelo menos 12 meses, né. Os recursos, uma parte já foi utilizado para pagar em junho uma prestação de aquisição de lajes do edifício Canopus, em Alphaville, e uma parte está reservada para pagar em setembro uma prestação, um pré-pagamento parcial da obrigação da aquisição do imóvel da Barra da Tijuca, né? Obviamente, o pessoal pergunta, né, com razão, o que acontece daqui a 12 meses, quando existirá necessidade de um pagamento adicional, né? A gestão está trabalhando com 3 hipóteses. A gente tem uma delas que é a mesma que fizemos agora, uma emissão pequena de mais 20 milhões. Né? A segunda alternativa é negociar uma mudança no cronograma de pagamento. Acho pouco provável que a gente faça isso. E a terceira alternativa é vender imóveis, né? Com relação à venda de imóveis, o fundo tem R$1 bilhão de imóveis, dos quais o valor de avaliação de dezembro mostra um certo lucro com relação ao valor de aquisição, né? Obviamente, a avaliação não necessariamente é a realidade, quer dizer, só vale se você vende naquele valor. Entretanto, nós temos mantido conversas com alguns interessados na venda, e nós podemos tranquilamente vender qualquer ativo do fundo, desde que o valor seja igual ou superior ao valor de avaliação, né? Então, tem essas 3 hipóteses. Aquela que nós preferimos seria uma venda de imóvel, porque a gente comprou alavancado, financiado, o imóvel valorizou, né, o que foi uma boa aquisição, e eventualmente pode-se fazer um lucro, que uma parte é distribuída e uma parte fica no caixa para fazer face às prestações dos próximos anos, né? Aí diminui a alavancagem, põe lucro no bolso, deixa mais redondo, né? Exato. O Arthur, a alavancagem não é muito grande, é R$1 bilhão de ativos e 200 de dívida, né? É 20% de alavancagem. Na nossa opinião, não é muito alto, principalmente pelo fato de que era uma dívida de 10 anos para ser paga mensalmente nos próximos 10 anos. Então, ela não tem uma pressão muito grande no caixa do fundo. Agora, você está falando, daqui a um ano a gente faz uma outra pequena. Isso considerando esse cenário financeiro com juro alto. Se o juro cai, se as cotas valorizam, hoje está sendo negociado com um desconto muito grande em relação ao patrimonial. Agora, se tivesse uma situação mais normal, negociado ao valor patrimonial, coisa assim, poderia vir uma emissão grande. Nós tentamos, né, Arthur, em 2021, quando a gente começou a antever esse cenário de custo alto da dívida,
Nós tentamos fazer uma emissão de 200 milhões no começo de 21, para fazer um hedge, porque a gente não consegue pré-pagar a dívida porque tem algumas multas de pré-pagamento. Entretanto, a nossa ideia, quando a gente propôs fazer uma captação de 200 milhões, foi para fazer face à obrigação. Então, investe em CRI, que é um hedge, que a gente chama, para fazer face às obrigações do passivo. Infelizmente, a gente só captou 100 milhões. E esses 100 milhões, eles foram utilizados ao longo do ano passado, até o dia 28 de março deste ano, foram utilizados para fazer um hedge. Mas nós desfizemos o hedge porque nós tivemos uma oportunidade que, na nossa visão, era imperdível, que era comprar as 3 lajes do Cidade Matarazzo, né? Por que a gente considerou imperdível? Porque o hedge, ele rende mais ou menos IPCA mais 7,5%. O cap rate dessa aquisição, que a partir do momento que foi pago já começou a render aluguéis, é 8,5% ao ano. Então, o cap rate é maior do que o cupom da dívida. E existe um ganho potencial nesse ativo, porque ele foi avaliado em 31 mil reais o metro quadrado e o fundo pagou 24 mil com os custos de TBI e tudo mais. Então, você tem mais ou menos 7 mil reais sobre 2.400 metros quadrados, que é quase 17 milhões de potencial lucro, né? Então, você troca um hedge de 7,5 por um cap rate de 8,5 e, adicionalmente a isso, você tem uma reserva de valor, se for vendido algum dia, de 17 milhões de reais. Então, a decisão era no-brainer, como a gente fala em inglês, quer dizer, não tinha o que pensar muito. Fizemos, tá. Agora, obviamente, a gente tem uma situação na qual, obviamente, o pessoal critica, era para fazer hedge, o cara compra ativo e tal, né? Mas a compra foi maravilhosa. E agora, se a gente vender ativo, maravilhoso, a estratégia deu certo. Fez o hedge, desfez, comprou ativo, vendeu ativo, fez lucro, volta a fazer o hedge, né? Então, não é assim tão ruim, ou talvez seja muito bom. 17 milhões é R$2 por cota de lucro caixa se acontecer nesse imóvel, e os outros também têm algum lucro acumulado. Eu sei que eu estou me estendendo, mas é que a gente não se fala faz muito tempo. Aproveita. Tem algum imóvel mais direcionado para venda ou o portfólio todo? Não, nós somos agnósticos, quer dizer, o imóvel ele só tem valor de acordo com a sua capacidade de produzir renda. Essa é a nossa filosofia, né? Então, enquanto está produzindo renda, está excelente e tal, e todos os ativos produzindo renda ou ganho de capital estão à venda, né? Então, nós somos agnósticos. Se tem alguém que quer comprar Santos, a gente vende Santos. Se tem alguém que quer comprar Brasília, vende Brasília, né? O portfólio é um portfólio de qualidade muito boa dos imóveis. A qualidade consultiva é A até AAA. E eles têm inquilinos bons, né? O que existe, de fato, é localização geográfica alternativa, né? Que não é nos grandes centros, tal, é Santos, Barra da Tijuca, Brasília, Alphaville, né? Mas isso foi uma estratégia pensada. Obviamente, a gente não previu a pandemia, mas ela foi pensada por quê? O custo médio contábil dos imóveis está em R$9 mil por metro quadrado, custo contábil. Para você fazer imóveis semelhantes, construir imóveis semelhantes, custa mais ou menos R$8 mil o metro quadrado, sem contar o terreno. Obviamente, custo de reposição não vale nada se o imóvel não vende, tudo bem. Mas, o valor equivalente desses imóveis, de acordo com os R$57 por cota, é R$6 mil, né? Então, você tem, vamos dizer, imóveis que estão no mesmo valor de reposição, sem contar terreno, que foram adquiridos, uma boa aquisição, e você tem eles negociados no mercado secundário, as pessoas vendendo e comprando num valor equivalente a R$6 mil o metro quadrado. Então, a gente acha que o fundo tem condições de ter uma performance boa daqui para frente. Obviamente, sofremos, porque os imóveis foram comprados com vacância zero. Dezembro de 2019 tinha vacância zero, porque essa era a estratégia. Vacância zero, tudo bem, se não tiver uma grande crise, o mercado estava recuperando, o PIB indo bem, estava tudo excelente, né?
Aí, quando veio a pandemia, que a gente não imaginava, eu acho que ninguém imaginava que viesse algo desse tipo, a gente chegou até a 33% de vacância em julho de 2021, uma loucura. Então, você tem a vacância, 33%, o fundo tem que assumir IPTU e condomínio sobre as áreas vagas, aí depois você tem todo o nosso portfólio, era de aluguéis em GPM, ninguém quis pagar IGPM, de 35%, né? Alguns não queriam nem pagar IPCA, e aí você tem, no lado da dívida, o passivo, o IPCA explodindo. Então, tempestade perfeita. Aí você fala, nossa, vocês erraram? A gente acha que não. A gente não contava com essa loucura que aconteceu. Mas no final do dia, o portfólio é resistente. Por quê? Ele ainda dá R$50 por cota. Não é grande coisa, mas não é zero. Sim. Bom, você compra, né, em localizações que não são as principais, evidentemente você dá um belo desconto no preço quando compra, sabendo que quando tudo for bem, ok, né, a valorização, a procura por espaços, ela vai chegar na localização secundária. Agora, quando a coisa vai mal, essa é a que sofre primeiro, tá certo? E, de repente, veio uma crise no meio do caminho. Mas você sabe, os nossos modelos, Arthur, os nossos modelos, eles aguentavam estresse, né? Mas não é esse tipo de estresse. Esse aí, não tem modelo que aguenta. Não tem modelo que tivesse esse. Falando dos fatos relevantes aí, das brincadeiras até, quase toda semana tem fato relevante do RECT, mas eu, como acompanho todos eles, né, fui notando assim, no começo era alugou uma salinha, vagou outra. Alugou uma salinha, vagou. Parecia, pensando em gráficos, sabe? Parecia assim, de repente, pum, de repente alugou um monte e a vacância diminuiu de 30% para 9% mais ou menos. Foi o mercado que aqueceu, foi a sua estratégia, né, a estratégia da RECT de negociação que mudou. O que está acontecendo para, nos últimos tempos, a vacância diminuir de uma forma mais acelerada? Então, o que acontece é o seguinte, o mercado melhorou um pouco, porque algumas empresas resolveram voltar, né? Mas esse não foi o fator, vamos dizer, preponderante. Foi mais o trabalho do Marcos Ayala, que é o Portfolio Manager, né? Por quê? Porque nós caçamos os inquilinos, né? Nós demos condições boas para os inquilinos voltarem aos espaços vagos, né? Com relação a aluguéis com descontos, com carências, né? Por quê? Porque é melhor ter um aluguel pequeno do imóvel ocupado do que ter ele desocupado, né? Então, e a gente, né, o fundo pode se dar ao luxo de fazer isso porque ele é um fundo que tem custo de aquisição de imóveis baixo, né? Se você tem uma laje que te custou R$30 mil por metro quadrado, você não pode fazer aluguel de R$50, você tem que fazer 100, 150, 200. Nossas custaram barato, então a gente consegue fazer aluguéis menores, né? Então, isso fez parte da nossa estratégia, nós fomos muito ágeis em fazer isso, eu acho que dos nossos colegas aí de lajes corporativas, a gente foi o mais ágil, né? Obviamente, o resultado demora um pouco para aparecer, e muitos investidores reclamavam porque a gente não dava a transparência, né? Com relação ao valor do aluguel, carência, esse tipo de coisa. Isso foi de propósito, porque esta era a nossa arma para poder chegar de 33% para 9% de carência, né? Agora, no próximo relatório, no dia 7 de julho, nós vamos apresentar uma projeção dos próximos 12 meses do aluguel, da somatória do aluguel. Então, dessa maneira, o investidor vai finalmente poder verificar que o aluguel sobe de 5.400, que é hoje, 5.400, a um determinado valor nos próximos 12 meses, que é quando termina as carências, termina os descontos e tal. Não é dividendo, né? Não é um guidance de dividendo, mas é uma projeção interessante do fluxo de aluguéis. Aumenta o faturamento do fundo e uma hora isso vira mais dividendo. Exato, deveria. Legal. Bom, você teve aí um bom período de silêncio, e nessa época eu sei que você fica se roendo aí, assistindo fatos relevantes, vendo os meus comentários das outras pessoas, e aí tem coisa que você fala, esse cara falou bobagem, eu não posso rebater. Uma coisa que eu sei que você ouve que todo mundo reclama é o fato de ter feito a emissão abaixo do valor patrimonial. Acho que é importante você falar disso, embora todo mundo que te acompanhe sabe que você não é contra emitir abaixo do patrimonial.
E espaço aberto para você rebater algumas outras críticas que têm acontecido nesse momento de período de silêncio e que, às vezes, quem faz a crítica até faz com boa intenção, quero dizer assim, achando que está ajudando o mercado, mas muitas vezes ele não entendeu algo que está acontecendo e você também não tem como explicar. Então, espaço aberto para você desabafar desse período de silêncio, mas... Exato. O período de silêncio, Arthur, é um período ao qual eu sofro muito. Eu, minha esposa, meus familiares, todo mundo que está ao meu lado, vê meu sofrimento, né? Porque é angustiante não poder falar nada. Então, de uma maneira genérica, todos os analistas e influenciadores que recomendaram aos nossos cotistas não utilizar o seu direito de preferência, cometeram um grande erro, tá? Por quê? Porque quando você faz uma emissão abaixo do patrimonial, você precisa ver o que será feito com os recursos captados, né? Uhum. E nesse caso, devido ao custo exagerado da dívida, a alocação dos recursos com relação a pagar dívida é muito favorável ao fundo, né? De tal modo que o lucro contábil, não caixa, melhora por fazer esse movimento, né? O lucro caixa permanece o mesmo. Eu lembro, desculpa te interromper, mas eu lembro que foi uma dúvida que eu fiquei. Por que melhora o contábil e não melhora o caixa? Porque você tem muita despesa que ela é não caixa, né? Então, o IPCA acumulado na dívida, ele é uma despesa, mas ele não é caixa. Quando você faz face a isso, você reduz essa despesa não caixa, né? E o caixa, ele é de fato o que você efetivamente pagou, né? E por que acontece a não melhora do caixa? Porque quando você aumenta o número de cotas, o valor de dividendo por cota, ele acaba sendo menor porque tem mais cota. Então, você tem um pequeno benefício no caixa, de fato aconteceu, mas como você tem mais cotas, ele é diluído, né? Então, o discurso... Um número maior de cotas e não chega... Exato. Lá. Exato, ele melhora, mas não melhora a ponto de você ter por força das novas cotas. Então, mas te interrompi, quem está assistindo aqui está louco para ouvir os seus outros desabafos. Vai lá. Não, mas não tem muito. Esse grande desabafo é que você, numa emissão aonde ela é pequena, ela não é muito dilutiva, ela é abaixo do patrimonial, ela tem uma necessidade para o fundo, para pagar a dívida, certo? Ela vai melhorar o fundo no médio prazo. Ela tem um componente que ninguém também fala nas análises e na mídia social, que é o seguinte: o investidor que tem o seu direito de preferência, se ele exerce, ele não é diluído, né? Porque a diluição que acontece na emissão, ele captura ela no direito de preferência. Então, se eu tenho um direito de preferência e eu exerço, eu não fui diluído. O que aconteceu comigo é o seguinte: eu estou num fundo que o VP caiu R$1, mas eu abaixei meu custo médio também, certo? Então, eu como investidor, eu sou investidor do fundo, eu exerci meu direito de preferência, né? E adicionalmente a isso, eu tenho que usar dinheiro que está em outro lugar. Qual que é o meu custo de oportunidade? É CDI menos 20%, tá? Que é mais ou menos 11% ao ano. Esse é o meu custo de oportunidade. Quando eu entro no fundo a 57, com um dividendo de 50 centavos, eu estou aplicando dinheiro a 10,3% ao ano líquido. Quer dizer, ele se compara a 11%. Então, o meu custo de oportunidade não mudou muito. E, adicionalmente a isso, eu tenho um potencial de ganho de capital de 57 até 96, que é o patrimonial, né? Então, uma recomendação de não entrar é como se fosse uma birrinha. Não entra, porque ele faz abaixo patrimonial. Não, se eu sou cotista, a melhor decisão é entrar. Por quê? Porque eu vou ajudar o fundo do qual eu sou cotista. Porque se eu não quero ajudar o fundo, eu vendo e vou embora, né? Ou eu sou... E não é filantropia. É tipo... Comprei uma casa, tenho que pagar a prestação dessa casa para não perder a casa, né? Então, a recomendação muito óbvia era de capitalizar, de exercer direito de preferência. E a gente fez uma novidade, Arthur, que só nós fizemos. A gente é muito pioneiro nessas coisas. Estou fazendo um pouco de marketing nosso. A gente conseguiu, com a B3, fazer outra dúvida para cima.
A gente ficou em dúvida aqui, discutiu com o André Bassi, como assim arredondar para cima e tal. A gente conseguiu. Nós falamos com a B3, eles têm sistema para isso. A gente falou com os nossos advogados, falamos com o administrador fiduciário. E o que acontece? Numa emissão pequena de 4%, todo e qualquer investidor que tenha abaixo de 25 cotas não ganha direitos de preferência. Então, ele não consegue fazer o direito de preferência, não consegue fazer sobra, montante de sobra, nada. Né? Dessa forma, todo investidor, independente dele ter 24, 23, se ele tinha uma cota, ele ganhou um direito de preferência de uma cota. Por quê? Porque quando você tem uma cota, 4% é 0,04 cotas. Normalmente, as emissões, o cara te joga para baixo e fica sem direito. Na nossa, a gente jogou para cima. Então, todo mundo tinha, no mínimo, uma cota. Né? Então, eu acho que foi super pró-cotista essa inovação que a gente fez. Acredito que outros fundos vão fazer igual, porque é maravilhoso isso, né? Porque tem muito cotista, 1.600.000 investidores na B3, muitos têm abaixo de 25 cotas, tem 5 cotas, uma cota, 2 cotas, né? Então, esses ganham um benefício adicional que eles não teriam normalmente. Então, o meu único desabafo, Arthur, é o seguinte, é que a emissão foi super boa para o fundo. Ela, né, tem gente que fala assim, a dívida é do gestor. Eu falei, como a dívida é do gestor? A dívida é do fundo. Né? O carrego positivo que aconteceu no começo, eu fui ver os primeiros 12 meses, chegou a R$1,5 por cota de distribuição de dividendo. Quer dizer, por quê? Porque tinha uma alavancagem. Então, o negócio subiu até, depois foi para 0,80, 0,60, tal, tudo bem. Mas a dívida é do fundo. E pagar a dívida garante a aquisição do imóvel. Então, essas são as coisas que eu não entendo, como que as pessoas podem fazer esse tipo de análise. E aí o pessoal fala, eu não vou usar meu direito de preferência. Mas por que você não vai usar? Por quê? É besteira não usar. Você é cotista, certo? Compra numa taxa boa, abaixa seu custo médio, o fundo paga a dívida. Então, é tudo positivo. Você tem condições de oferir um ganho de capital no futuro. Então, eu não entendo essas análises que são feitas às vezes. Legal, é bom ouvir todos os lados aí. Eu, principalmente aqui no Fatos Relevantes, sempre tenho a participação de amigos, de analistas, depois de todo mundo que está assistindo, a gente ouve todo mundo. E ouvir o seu lado também é super importante. Como eu sempre falo que eu fico tentando me colocar no lugar das pessoas, né, mesmo sem nunca ter sido gestor, por exemplo, é legal ouvir o seu lado, os seus argumentos, né? Como que o cara recomenda não exercer meu direito? Muito bom, muito bom. Moise, espaço sempre aberto aqui, espero que venha mais diminuição de vacância e menos inflação, menos preocupação com essas coisas. O mercado melhora, né? Você tem uma experiência de vida e de mercado que é um negócio absurdamente grande. Isso que está acontecendo agora, você já deve ter visto acontecer outras vezes. O mercado financeiro vai num patamar que o mercado imobiliário não vai, não é isso? O preço dos imóveis não cai do jeito que cai o preço de cotas. Faz sentido o que eu estou falando? É verdade, porque o que acontece é o seguinte, Arthur, um pouco de história. Eu sei que eu estou tomando muito tempo aqui, mas quando a gente começou os fundos imobiliários para varejo, porque já existia fundo imobiliário desde 94, eu acho. O Sérgio Beleza fez o primeiro no Brasil. Nós fizemos o primeiro fundo imobiliário para varejo, né? Então, a gente usou esse veículo para poder trazer investidores privados. Tal. Os primeiros 600 investidores, desses 1.600.000, nós trouxemos para o mercado com o fundo do Shopping Higienópolis, do Pátio Shopping Higienópolis, né? E no começo, eles não eram listados as cotas, eles eram mercado de balcão. E lá na Orinvest, onde eu era sócio, a gente fazia mercado secundário, distribuía a 100, comprava a R$100, quer dizer, não tinha muita volatilidade. Aí, o mercado precisava ter uma liquidez maior, que começou a crescer. A gente fez vários fundos, né? Na sequência, em 2004, em conversas com a B3, com o Sérgio Beleza, então a gente falou, vamos ter que listar esses produtos. Só que a gente sabia que a hora que você lista, você agrega um componente no imóvel que não é do imóvel, que é a liquidez no mercado secundário diária, a cada minuto. Você não vende e compra imóvel a cada minuto, mas cota de fundo imobiliário você vende a cada minuto. Então, o que acontece? O imóvel está aqui parado com o seu preço, né?
E aí você tem uma cota que fica fazendo assim, 120, o imóvel não vale 120, 50, o imóvel não vale 50, né? Mas é um, quer dizer, não é defeito, mas é uma consequência. Vantagens e desvantagens. Tem a liquidez, Exato. Tem a transparência de preço e tal, mas Exato. Tem um descolamento da realidade aí, né? Exato. Então, quem pensa em investimento imobiliário de longo prazo, hoje tem uma oportunidade maravilhosa, como teve em 2014. Em 2014, você teve uma situação semelhante, não tão intensa, porque não teve pandemia, mas todos aqueles que compraram cotas em 2014 ganharam em 2019, né? E hoje, quem comprar hoje, daqui a 3, 4 anos, vai estar muito feliz. Qualquer fundo, obviamente, tem que olhar, tem que analisar direitinho, mas a maior parte dos fundos com deságio, quem tem uma perspectiva de longo prazo, vai ganhar dinheiro. Legal. Ó, eu vou encerrar, senão daqui a pouco a gente fica uma hora conversando aqui, vai todo fatos relevantes com você. Você sabe, Arthur, eu adoro falar. Eu adoro ouvir, muita experiência, muita história. Eu posso discordar de metade do que você fala, de tudo que você fala, mas eu tenho que te ouvir, né? Muita Exato. História, muita experiência, tem que ter respeito por isso também. Muito bom. Obrigado, Moisés. Valeu, Arthur, muito obrigado. Eu estou sempre à disposição, transparência total.